Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial hoje para a cidade de Abadia dos Dourados, Dom Silvério, Itamonte e Luz. É muito bom ter você aqui na tela da Band. Atlético perde em casa a chance de assumir a liderança do Brasileirão. O time volta a sentir falta de um atacante finalizador. Cruzeiro responde porque divulgou o fax da convocação. Aquela história, né? Cuca esboça o time para enfrentar o Santos. Vitor deve ser o lateral, finalmente, hein? Vasco, campeão da Copa do Brasil. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Flávio Carvalho, Fábio Pirel. E vamos começar o nosso Minas Esporte com um jogo que valia a liderança do Brasileirão. Atlético e São Paulo na Arena do Jacaré. O time de Carpegiani levou a melhor 1-0. No Galo, o velho problema das finalizações. Wellington, lá vai o Wellington, bom lance, Casimiro bateu, gol, é do São Paulo, Casimiro, o São Paulo chegou poucas vezes, mas agora chegou fatal, Casimiro, 1 para o São Paulo, 0 para o Galo. Tabela feita exatamente com o jogador Mancini. Chegou, dominou, Patrick ganhou para fazer pênalti. Não. Deu a impressão que ele estaria marcando a penalidade máxima, mas acontece que ele foi para dizer que o jogador se jogou, o Patrick. Agora, eu não entendo uma coisa, Neto. Ele pintou 2 jogadores do São Paulo, podia bater com a perna esquerda, ele preferiu cavar. 2 jogadores do Atlético. Lucas, Dagoberto. Vai sobrar para o Lucas, invadiu, atenção, defendeu o goleiro, salva-se o Atlético. Aí, Dagoberto. Bateu, que perigo, bateu na trave depois do desvio. Ô, Lucas. Chegou Patrick. Opa, drible da vaca, botou na boca do gol, ela quase entrou na primeira vez. Salvo São Paulo Futebol Clube de forma espetacular no chute de Magnov. Chutou, Ceni, que perigo. No tiro do Richarlison, boa bola, chegou na boca do gol, bateu cruzado, não entrou. Richarlison, cara a cara com o Rogério Ceni. Olha aí o lance. Levantou de perna esquerda, saiu Rogério. Olha só o Carlinhos Paraíba salvando o time do São Paulo. Olha o Patrick. Na boca do gol. Na parada, explodiu. Vai bem, Marlos. Boa abertura. Juan invadiu, bateu pra fora. Lindo lance do contra-ataque do São Paulo. São ali, tá chegando, Augusto bateu, Rogério defendeu, largou, Richarlison foi quem bateu, outra vez Rogério Ceni evitou com Richarlison. Que lance, hein? Felipe Ribeiro comigo, olha só, tem que dizer o seguinte, o primeiro tempo foi mesmo do São Paulo, né? O São Paulo ganhou o meio-campo do Atlético, principalmente na marcação muito forte, o Atlético perdeu na movimentação, na velocidade, taticamente foi difícil de entender qual era a função de cada um, né? No segundo tempo, aí o São Paulo tinha feito um gol, aquela retranca que a gente conhece dele, mas ontem ele foi pior do que hoje que a gente imaginava, né? Foi um time ainda mais retrancado, né? Muita gente falava que o São Paulo do Muricy era retranqueiro, mas quem viu o jogo de ontem viu que o do Carpegiani foi capaz de superar a época do Muricy. Realmente o Atlético entrou em campo muito nervoso, sem saber ali como furar aquele forte bloqueio do São Paulo, que entrou com 4 volantes em campo. Veja a partida de Mara, 2 tempos diferentes, nesse primeiro Atlético deixando se levar pelo nervosismo. No segundo, o time parece que colocou um pouco mais as coisas no lugar, pressionou bastante o São Paulo, mas no geral o Atlético pressionou mais o São Paulo, que limitou-se a marcar. Para mim foram 2 intenções totalmente diferentes das 2 equipes. O Atlético buscando o jogo e o São Paulo se defendendo muito bem até. Só que tem jogadores de qualidade, que também sabem sair para o jogo. E foi nessa que o Casimiro fez o gol. E claro que faltou aquele atacante que a gente está falando há um tempão, o finalizador para o Atlético. Esse jogador precisa ser contratado de imediato. Foi nítido ontem que o ataque do Atlético deixou a desejar, né? A gente sabe que o Magnovs vinha fazendo alguns gols,
O Mancini foi importante em determinado momento no Campeonato Mineiro, mas para o Brasileirão é diferente. O Mancini ontem fez uma partida muito ruim, bem abaixo do que se espera, né, pelo jogador que ele é, pela contratação que foi. O próprio Toró também não se achou em campo ontem na parte ofensiva. E fica aí essa lacuna, né, de um jogador, um centroavante que saiba fazer gols. O time do Atlético desse ano é melhor do que aquele que terminou o ano passado, mas não tem o ataque que tinha com Tardelli e Obina, que era um ataque que fazia diferença. Esses estão fazendo falta mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar mais, é claro, desse jogo Atlético e São Paulo. E no Cruzeiro é hora de pensar no Santos e buscar a primeira vitória. Henrique, sem decepção, com o fato de não ir à Copa América, será? Fora da Copa América, Henrique não se abalou com a decisão do técnico Mano Menezes. O que aconteceu não posso deixar afetar em nenhum momento. Eu tenho agora o Cruzeiro, onde defendo, onde vou correr, vou trabalhar todo dia. O volante e o goleiro Fábio estiveram na seleção brasileira, nos amistosos contra Holanda e Romênia, mas sequer entraram em campo. Mesmo assim, o Cruzeiro chegou a divulgar na semana passada um fax enviado pela CBF, convocando os 2 jogadores para a Copa América. Assim que saiu na imprensa, o assessor lá, o Rodrigo Paiva, já veio, me comunicou, falando o que tinha ocorrido, então eu já estava ciente. Fábio e Henrique retornaram da seleção brasileira e já participaram dos treinamentos aqui na Toca da Raposa. Os 2 vão enfrentar o Santos no próximo sábado. Fora da Copa América, os cruzeirenses agora querem ajudar os companheiros a reagir no Campeonato Brasileiro. Firme e forte para estar ajudando meus companheiros dentro de campo para fazer o melhor e fazer uma boa partida. Contra o Santos, Cuca vai escalar o time com Vitor e Gilberto nas laterais e 3 volantes no meio-campo. Além de Henrique, Marquinhos Paraná tem lugar garantido. A outra vaga está entre Fabrício e Leandro Guerreiro. Acho que não existe ninguém garantido, principalmente nos times que o Cuca trabalha, né? Eu já trabalhei com ele no Botafogo e foi sempre assim. Acho que ele não trabalha só com 11 titulares, mas sim com um grupo bem avantajado e dá moral para todo mundo quer ser titular. Certo é que com 3 homens de marcação, Montijo vai ter mais liberdade em campo. Ele é um jogador que necessita de ter uma liberdade boa, né, para desenvolver aquele futebol que ele tanto sabe, que demonstrou aqui, que é um jogador que decide jogos com a habilidade que tem. Fabrício, que não treinou ontem, fez um trabalho de reforço muscular. O Cuca disse na sua coletiva essa semana que se ele tivesse 100%, se ele estivesse bem, ele seria o titular. Pode sobrar para o Leandro Guerreiro. Agora, uma coisa que você vinha pedindo muito aqui, o Vitor vai de lateral. Pois é, Gilmara, pelo menos não tem invenção, né? O Pablo não é lateral direito. E o Cruzeiro não tinha um lateral de ofício. Desde a saída do Jonathan, o Cruzeiro não tinha esse lateral. O Vitor, ele fez a primeira partida dele, e é claro que ele precisa dar uma sequência para ele mostrar se ele tem condições ou não de jogar no Cruzeiro. Como é que ele vai ganhar isso? É jogando, né? Agora, o Fabrício, o Henrique e o Marquinhos Paraná é um meio de campo que joga junto há muito tempo. Torço para o Fabrício ter condições de jogar, porque aí fica o meio de campo mais pegador e dando liberdade para o Montijo não tendo que marcar, ele rende mais. Por quê? Porque o Cruzeiro, nos últimos jogos, você está vendo a função do Montijo, tem que voltar, tem que marcar. E é um jogador que não tem essa capacidade toda de voltar para a marcação. Ele tem muito mais qualidade para ser mais ofensivo, mais porque ofensivo. ele não está conseguindo ser, né? Exatamente. E acho também que esse Anselmo Ramon, ao lado do Alisson, e dando mais liberdade para o Alisson também, porque o Alisson é o seguinte, nesses últimos jogos, o que tem acontecido com ele? Ele tem sido mais um lateral do que um atacante. Então, ele volta muito. Exatamente. E aí, chega no final do jogo, o Alisson desaparece do jogo. Então tem que dar o Alisson jogar ali naquele setor que ele está acostumado a jogar. Até por quê? Porque com isso o Anselmo Ramon pode aparecer mais, principalmente dentro da área, porque o Alisson é aquele jogador que joga pelas pontas e faz a jogada que o Cruzeiro não tem feito nos últimos jogos. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, até porque não é só essas mudanças, né, gente? A galera tem que mudar também o rumo, né? Tem que ter mais vontade, mais pegada, né? Querer mudar a história mesmo nesse início de campeonato. E no jogão da final da Copa do Brasil, o Curitiba venceu a segunda partida, mas não levou o título. Abertura, tem condições de jogo, Éder. Vai cruzar essa bola, colocou atrás, olha o gol! Gol! É do Vasco! Ele, sempre ele, Alexandro! Aos 12 minutos do primeiro tempo, aumenta a vantagem do Vasco. Emerson.
Levanta o toque de cabeça, vai ser o gol de empate. Gol! Tem sobra com Léo Gago. Olha a sobra do Rafinha na cara do gol, bateu. Fernando Praz tem sobra. Gol! É do Coritiba. Na primeira deu Fernando Praz. Na sobra o Davi Schauber. Aí, Ede. O Coritiba vira o jogo no gol do Pereira. A sobra do Éder Luiz bateu de fora. Gol! É do Vasco! Segura o Leonardo. Levantou, tirou de cabeça o Rômulo. A sobra do William bateu de fora. Fora da área, no ângulo, um lindo gol na decisão. Salve, pega a bola, o Vasco é campeão da Copa do Brasil. Comemora, torcedor vascaíno em todo o Brasil. Comemora porque o Vasco volta a ter um grande título no futebol brasileiro. Quebra um jejum de 8 anos. Vai ao Couto Pereira, mesmo perdendo por 3-2, fica com o título. E faz a festa com seu torcedor no Couto Pereira. Tá aí, então, o Coritiba venceu, mas não levou. A gente estava na torcida pelo Coritiba, saiu um pouco do eixo, né? Agora a bola fez uma curva ali, né? Achou que tinha sido meio peru, mas fez uma curva interessante. Inicialmente eu tinha achado que aquele segundo gol do Vasco teria sido uma falha do Edson Bastos. Mas observando o efeito que a bola pegou no chute, eu vou te falar, viu? É difícil para o goleiro. Bola, quando faz essa curva, realmente ele é traiçoeira. Agora, a recuperação do Coritiba, isso a gente tem que valorizar muito, né? Vindo da segunda divisão como ele veio, conquistar o que ele conquistou, chegar a essa condição de vice-campeão da Copa do Brasil, uma recuperação muito grande para uma equipe que tinha problemas financeiros, né? Tem apostado num outro tipo de jogador, com uma outra característica, e tem apostado muito mais no coletivo com o Marcelo Oliveira. Então, isso tem que ser valorizado. O Vasco não, o Vasco aposta numa outra situação. Acho que até uma equipe que vai fazer um papel interessante no Campeonato Brasileiro. Acho uma equipe bastante interessante. Diego Souza está jogando muito, Éder Luiz jogando muito, mas o Coritiba tem seus méritos. Tem seus méritos. Foi o primeiro time paranaense a chegar a uma decisão de Copa do Brasil. Como você lembrou, vinha de uma situação instável, financeiramente falando. E campeão da Série B, né? Estava dando a volta por cima mais uma vez o Coritiba. Um trabalho iniciado com o Ney Franco, tendo sequência agora com o Marcelo Oliveira. Agora, o que pesou na decisão talvez tenha sido uma certa precaução excessiva, para não dizer covardia, do Marcelo Oliveira. No primeiro jogo, o Vasco, no Rio de Janeiro, jogou possivelmente para não perder, sem buscar a vitória. Só deu Vasco o tempo inteiro, apesar de não ter jogado bem ainda. Nesse segundo jogo, ele começou mais fechado com 3 volantes, ao invés de buscar a vitória desde o início, que era o principal objetivo. Depois que sofreu o primeiro gol, é que o Marcelo resolveu abrir a equipe, colocando mais um atacante. Talvez isso tenha sido um pouco atrasado. Talvez isso tenha influenciado na partida, no resultado final. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Faltou ousadia, Marcelo, sem dúvida nenhuma. E agora nós vamos com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma super novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde para você combinar atividade física com alimentação saudável. E seja qual for o seu gosto, viu? Espaguete, talharim, penne ou parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove. Vilma Alimentos, com você sempre nos bons momentos. No próximo bloco, aí sim, o bate-papo com os nossos comentaristas. Nós vamos para o debate sobre os times mineiros, o futebol nacional e o fax. Sabe aquele fax da convocação do Fábio Henrique? Valdir Barbosa pediu e vai explicar. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.